Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Seres lindos, seres mágicos, seres infinitos. Tava com saudade de fazer live ao meio-dia, faz alguns dias que eu tava sem fazer. E hoje tô aqui, tenho uma convidada super especial. Já já eu vou apresentá-la e já já ela vai chegar aqui para conversar com a gente. Nessa terça-feira, dia 7 de julho, do ano mais fora da caixa da nossa existência nesse planeta. E só de eu falar isso, já me vem várias perguntas aqui para fazer para nossa convidada. É um ano de muita mudança, né? Escolhemos ou não, queiramos ou não, desejemos isso ou não, é um ano 2020. O que é isso, né? 2020 é um ano de muita mudança. E o que tanta mudança... Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Oi, Elô. Oi. Duas Elôs, a minha convidada e a outra Elô. Vocês estão entrando no meu perfil, né? Tá tudo certo? Porque eu tô achando o Instagram tão louco. Ele me notificou de que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo. Como pode melhorar isso e o que mais é possível com essas atualizações do Instagram? Que a gente ainda não considerou. Eu acho que, assim como todos nós, o Instagram, né, também tá rebolando aí para dar conta do volume de coisa e de lives que acontece nele todos os dias. E, Elô, isso, não, eu perguntei porque eu administro outros perfis também e como o próprio Instagram me notificou que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, falei, gente, será que eu entrei em outro perfil, né? É isso aí. Gente, então, eu tava aqui dizendo o seguinte, esse ano é um ano de total mudança e transformação. Queiramos ou não, tenhamos desejado ou planejado isso ou não, a maioria de nós não planejou e a maioria de nós sequer imaginava o que ia acontecer. Eu lembro perfeitamente bem do último dia em que eu fui atender no meu consultório, foi no dia 12 de março, se não me engano, foi uma quinta-feira, na sexta-feira 13, as coisas já estavam ficando meio estranhas, e a partir do dia 15 de março, cá estou eu na minha casa, e a vida, um monte de mudanças. Quanta mudança aconteceu na sua vida de março até agora? E quantas mudanças mais vão acontecer na sua vida nos próximos dias, meses, anos, né? A vida de todos nós mudou. Né, o planeta fez um convite, deu um chacoalhão e a vida de todo mundo teve que mudar em algum grau. E o que essas mudanças implicam na nossa saúde e na saúde da mulher? Essa é uma das perguntas que eu vou fazer para a Elô, a minha querida convidada de hoje. E antes de eu colocar a Elô aqui para conversar com a gente no Instagram, eu vou contar para vocês que outro dia eu estava ouvindo um áudio do Dr. Dan Heer, o co-criador do Access Consciousness, e eu dei muita risada, porque ele estava justamente falando das mudanças e da velocidade dessas mudanças, e de quem está escolhendo mais mudança ainda. Uau! O Dr. Dan falou assim, é isso, gente, a gente vai deitar na nossa cama e acorda em Marte. Eu dei risada porque é exatamente essa sensação que eu tenho, de tanta mudança e de mudanças tão rápidas, em todos os níveis. Eu percebo mudanças no meu corpo, mudanças muito rápidas, assim, para acompanhar tudo isso que tá acontecendo no planeta. E o Dr. Dan falou exatamente isso. Ele falou, cara, você deita para dormir na tua cama e a sensação é que você acordou em Marte. De tanta mudança e da velocidade com que tudo tá acontecendo, né? Então, o que será que todas essas mudanças, queiramos ou não, né, que estão acontecendo com todos nós, o que isso implica na nossa saúde e o que isso implica na saúde de nós mulheres? Então, hoje eu convidei para conversar aqui comigo a doutora Heloísa Frank. A Elô é minha amiga querida. Elô, eu conheci assim que eu mergulhei mais profundamente no Ayurveda, né? Quem caiu aqui de paraquedas, quem me conhece de outros lugares, eu comecei a estudar Ayurveda há muitos anos atrás. Eu fazia um curso aqui, outro curso ali, comecei a ir para a Índia, comecei a estudar lá na Índia, no Ashram da Ama, da minha mestra, que tem cursos incríveis de Ayurveda, de Yoga junto com Ayurveda. E aí chegou uma hora que eu decidi, falei, agora eu vou fazer a minha formação.
E aí eu entrei na escola Yoga Brahma Vidyalaya do Dr. Ruge, onde eu me formei terapeuta Ayurveda e continuo estudando lá até hoje, fazendo curso de clínica. E logo que eu entrei, eu conheci a Elo, eu não me lembro exatamente em que momento que eu conheci a Elo, mas enfim, a gente se conheceu, a Elo já estava nesse universo há muito tempo, a Elo começou a trabalhar ela se formou naturopata e começou a trabalhar muito nova com a Ayurveda, né, ela fez esse mesmo curso que eu fiz, e a Elo é médica, depois ela fez medicina e se formou em medicina, e quando eu sempre falo que eu tenho os meus amigos médicos, né, que me dão respaldo, porque eu sou terapeuta, e muitas vezes eu preciso de respaldo, de um olhar médico. A Elo é uma dessas pessoas, uma das pessoas principais, assim, na minha vida, que me auxilia muito nesse caminho, e eu tive o privilégio, a graça e a escolha de passar os 45 dias na Índia, junto com a Elo. A gente foi estudar, e tinha uma turma de estudantes, a gente foi estudar algumas coisas lá na Índia, e a Elo tava junto, e para mim era muito rico ter o olhar médico da Elo junto com o Ayurveda, né, traduzindo algumas coisas para mim, que tem um olhar muito mais voltado, né, para terapia, né? Eu sou bem terapeuta, né? Então, são trocas riquíssimas e é com muita alegria que eu convido a Elo para vir aqui conversar com a gente hoje. Vocês podem fazer perguntas, tá? Eu vou ficar de olho aqui nas perguntas e na medida do possível, eu vou fazendo as perguntas para Elo, OK? Vamos lá. Que alegria, eu tô vendo que tem uma galera aqui. Oiê! Namastê. Gente, namastê, eu vou atravessar essa tela só para te apertar. Ai, eu tava morrendo de saudade, estou muito animada que a gente tá aqui agora. Eu tô com vontade de atravessar a tela e te abraçar muito. Ai, eu tô Tudo. super cafa, vamos começar. Já tô marejando. E nem A comi gente tá, queijo, leite, nada. Tô bonitinha, não te ama mais. né? Saudade, né, Elô? Saudade de estar junto. A gente costuma ficar muito junto, né, nesse nosso universo aí do Ayurveda. A gente está sempre estudando junto, sempre se encontrando, sempre trocando. E agora tá cada um aí no seu universo aí, auxiliando as pessoas, né, Elô? Me conta uma coisa, você tá atendendo bastante? Como é que tá a demanda, assim, para você nesse período, Elô? Eu tô fazendo um trabalho mais... Primeiro, né, queria te agradecer o convite e é uma alegria muito grande estar com você aqui. Então, meu marejar é de entusiasmo e de contentamento. Yes. Para mim também é muito bom ter essa troca e essa parceria com os terapeutas, porque eu gosto de me definir como uma médica terapeuta pelo caminho que eu segui, né? Sim, Eu sim. fui ser médica por conta do Ayurveda. Foi a Ayurveda que me moveu a fazer medicina, então eu nunca deixei de ser terapeuta. E sim, essa falta do contato físico tem sido muito grande para mim. Eu tenho trabalhado mais online também. Também passei por esse período de reinventar. Eu sou uma pessoa mais reservada e que não gostava muito de aparecer no Instagram. Então, inicialmente as ideias de live para mim era assim, nossa, uma coisa que vai ser difícil e assim começou a rolar de uma maneira que ficou tranquila para mim e leve. E a gente fez Axis, né? Eu fiz sou aluna de Axis, então eu uso bastante essas coisas assim do que é leve ou não para mim. E agora, nesse momento, está sendo leve para mim compartilhar nas lives, porque eu tirei algumas barreiras, né, de mim, assim, né, de medo de exposição, ou enfim. Então, é uma alegria compartilhar com você aqui, porque você é uma das terapeutas responsáveis por me acompanhar nesse período de transformação toda da vida, né? Ai, Elô, me enche de alegria, de verdade, aqui, saber isso, né? Porque a Elô, ela fez medicina, então, uma pressão muito grande, né? Para que ela exercesse essa medicina, né? De um jeito um pouquinho mais ocidental, só que a terapeuta dentro dela, né? O que veio antes, né? A Elô fez naturologia. Naturologia, é. Fez naturologia. Conta um pouquinho, Elô, conta da tua trajetória, como é que foi o início disso tudo na tua vida? Eu sou filha de médico e de professora, então na minha infância sempre teve, né, essa questão de
acompanhar a trajetória, né, dos meus pais. Eu sempre achei que eu queria ser médica desde pequena, então, época de colegial, enfim, eu fiz colegial, chamava colegial na época, né? Fiz o colegial com cursinho junto para prestar medicina aos 17 anos. E naquela ocasião eu fui com meu pai, ele é anestesista, fui com meu pai acompanhá-lo em alguns dias de centro cirúrgico. E aí naquilo eu falei, caramba, não é isso que eu quero, porque nunca foi mesmo, né? Depois, com a maturidade, eu entendi que ser médica não necessariamente eu precisaria passar pelo ambiente de centro cirúrgico, que é um ambiente que não me agrada. Não tenho nada contra, mas não é o meu lugar de alma. E eu acho que sempre eu busquei esse lugar de cuidadora. E quando a medicina que me foi apresentada pelo meu pai, não era esse lugar, porque anestesista tem outro tipo de função, né? Eu também médico, mas é diferente esse cuidado, né? Esse lugar terapêutico, que era o que eu gostaria de ter. E aí, então, eu fui fazer teste vocacional e conheci a naturologia, que era uma faculdade nova. Então, eu sempre busquei terapias. E sempre me tratei com terapias complementares, porque eu sempre fui alérgica a medicamentos, a muitos medicamentos. Então, a minha mãe, graças a Deus, sempre procurou me cuidar com floral e com homeopatia, enfim. Então, a naturologia já fazia parte da minha vida, mas eu não conhecia. E aí, quando o teste vocacional, quando eu conheci a naturologia pelo guia do estudante na época, a gente não tinha acesso à internet, assim, nessa facilidade. Então, a gente comprava o guia do estudante na banca de jornal, E aí, comprei um guia do estudante e fui fazer o teste vocacional com uma terapeuta. E aí, prestei naturologia, fui conhecer e amei. Foi uma coisa que foi, acho que, a minha melhor escolha. Ter Em que ano foi começado isso que você entrou na naturologia? na naturologia em 2002. Era um curso super novo ainda, né? Era. Em 2002 foi o vestibular. Acho que eu comecei a cursar o primeiro ano em 2003, 2004, 2005 e 2006. Que aí eu formei em 2006 naturóloga. Maravilhoso, né, gente? É um curso assim que, bom, eu, jornalista, né? Eu fico olhando e falo, uau, que curso lindo que deve ser se você mergulhar são 4 anos, né? São 4 anos de muito autoconhecimento e autocuidado, porque a gente não consegue estudar uma coisa sem passar por ela, né? Não necessariamente que eu passei por todos os tratamentos, mas o que eu encontrei na naturologia, assim como na Ayurveda, que não é uma coisa que você escuta como passiva, né? Tudo ali são ferramentas transformadoras. Então, a naturologia trouxe para mim esse lugar, que era o lugar que eu queria ocupar como um instrumento, como uma pessoa uma médica terapeuta hoje, né? Mas me colocou no lugar de terapeuta. Na naturologia, eu tive o privilégio e a sorte de, naquela época, o Dr. Ruguet, que é o nosso professor em comum, um deles, né? Dava aula na naturologia, então ele ainda tinha aquela rotina dele de Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, e ele vinha sempre a São Paulo e dava aulas. Então, eu conheci o Dr. Ruguet, acho que em 2003, 2004, por ali. E a gente teve uma turma na naturologia que tinha... Todo mundo gostou da Ayurveda. Ele é um professor que ele é muito carismático, né? Tem uma didática muito boa. E todo mundo se aprofundou, quis escolher mais essas como matérias optativas. Então, a gente teve durante praticamente o curso de formação da Ayurveda dentro da naturologia também. Incrível. E aí... Então, foi isso. Aí, depois da naturologia, eu fui estudar nutrição clínica, sempre voltada para a Ayurveda. Então, a Ayurveda tem uma base de 90% que é alimentação, né? Então, eu fui fazer nutrição clínica porque eu queria estudar a prática da relação da alimentação com a saúde. Eu achei que na nutrição clínica fosse encontrar isso. Foi bem bacana, mas aí na nutrição clínica eu resolvi retomar essa questão de fazer medicina, que ali me voltou um pouco. Tive aula com um professor médico que eu gostei muito. E também eu trabalhava numa equipe que tinha uma médica que me incentivava muito. E ela falou: Elô, você tem raciocínio de médica, você gosta de discutir caso como médica, você não fica ali no seu, assim, não fica no seu quadrado, você quer ir além. Então, tá na hora de você ir. Você já chegou aqui onde você devia chegar, a hora é agora. E eu E nunca você mais começou a deixei trabalhar muito nova, né, Elô, já muito. com saúde, né? Uhum. Eu nunca fui uma pessoa que eu precisei trabalhar, né, assim, para começar mais nova, mas eu sempre gostei o meu lado
mais pita, queria minha independência cedo, então eu comecei como vendedora de produtos, depois fazia vela e trabalhei de animadora de infantil, e assim que eu comecei a faculdade de naturologia, eu já comecei a estagiar. E então estagiei, tive a honra de estagiar em lugares muito bons de Ayurveda, porque era muito início, né? E assim, então a gente era todo mundo muito próximo. Então, eu tive como um dos tutores o Gil, por exemplo, né? Então, desde aquela época, eu aprendi a fazer a massagem a 4 mãos com ele. Eu tive, durante o meu caminho, um belo de um suporte, assim, né? De uma equipe bem legal. Então, é isso. E aí, estou aqui hoje. Então, a medicina veio como um complemento, humildemente falando, né? Assim, porque é muito você fala, caramba, um curso de medicina, quantas coisas que você abriu mão para fazer como um complemento. Eu acho que na minha vida essa escolha foi essa, de complementar. E como uma boa pita, né? Independente do caminho que eu tinha que traçar, eu sabia onde eu queria chegar, então eu passei por todas as coisas que eu precisei passar durante a faculdade. Muitas coisas boas e muita doutora Natureba, que vai prescrever chá de camomila, enfim. E é isso, Amo. hoje eu sou essa. Prescrevo chá de Olha, camomila. gente, e assim, eu sou tão grata por esses seres que nem a Elô, que escolheram fazer esse caminho, porque a gente precisa deles. Ela é médica, eu sou terapeuta, tem muitos casos que eu não posso tratar sem a parceria de um médico. Então, para mim, assim, é um bálsamo poder ter esses amigos, como a Elô, que fizeram medicina. Então, eles têm respaldo para algumas coisas que eu não tenho e não vou ter. Então, eu fico, assim, muito feliz, Elô, por você estar nesse mundo. Você, o Ricardo, né, que são os nossos amigos médicos, e a Cris. E quem mais que eu estou esquecendo? A Ana Paula. Então, quando eu fui para a Índia, né, que eu me formei e fui fazer algumas especializações lá na Índia. A Elô estava na turma, tinha 3 médicos na nossa turma, né? Você, a Ana Paula, que é dermatologista, e a Cris, A né? Cris, aí depois chegou o Juliano, que O também veio, Juliano. foi. Exatamente. E aí, pensa, a gente num grupo estudando ali um monte de coisas na Índia com os nossos professores indianos e eu com essa turma de médicos. Então, para mim, era um aprendizado assim gigantesco. Muitas vezes eu ia lá e ficava fazendo perguntas para eles, tipo, traduz para mim, me ajuda, porque eles têm um pensamento de médico que eu não tenho. Então, é uma troca muito rica. E é E engraçado que aí, para mim essa viagem, né, essa imersão foi um resgate de um estudo mais profundo que eu fiz depois de me formar médica, né? Então eu sempre tive o estudo da Ayurveda como terapeuta. E essa foi a primeira viagem que eu fiz para a Índia depois de médica. Então, para mim também era um aprendizado novo e essa troca como terapeuta e como médica terapeuta era o que me nutria, né? Então, sim, e assim, uma coisa que como você diz, né, que é muito importante ter médico junto e para gente, médico é muito importante ter terapeuta com quem confiar e com quem seguir juntos, porque eu lembro muito, eu ainda sou terapeuta, mas e eu lembro muito de quando eu era, né, que fazia só a parte da terapia, que muitas vezes a médica que eu trabalhava, ou o lugar, né, quem fez a consulta, tinha tido um contato de 2, 3 horas com a pessoa e eu acompanhava durante 10 semanas, um monte de tratamento, e muitas coisas apareciam comigo, né, como terapeuta. E eu tive a sorte de estar numa equipe que eu podia levar isso para discutir, mas isso eu trouxe para a minha vida. Então, hoje, todos os terapeutas que acompanham pacientes que eu consultei ou que, né, acompanham alguém que eu indiquei, eu tenho essa troca. Um diálogo no mesmo nível, né? Eu tenho alguns conhecimentos a mais da medicina, mas todo terapeuta tem o conhecimento da prática de ser terapeuta, de ser esse canal, né? Esse veículo que a gente é. Então, a gente nunca pode esquecer disso, né? é muito gostoso. E, gente, eu conversando com a Elô, com muita vontade de chamar ela para conversar aqui numa live, né? Eu falei, Elô, o que que você gostaria de falar nesse momento? Lembrando que o intuito dessas lives que eu estou fazendo é sempre abrir um pouco da visão desse período que a gente está vivendo agora. E a Elô falou, Rê, vamos falar um pouco de menopausa, porque a mulherada tá com muito problema com isso nesse momento. E por isso que eu comecei falando sobre mudança, né, nessa live, porque tudo foi, de certa forma, né, Elô, acelerado aí pelas mudanças que a gente teve que fazer. Quem
nessa vida, nesses últimos 3 meses, que não teve muita mudança na vida. Queiramos ou não, gostemos ou não, todos nós tivemos que mudar alguma coisa na nossa vida nesse período. E ainda vem mais pela frente, né, Elô? Então, me conta um pouquinho, me conta para a moçada aqui o que, que um período de mudança gera na fisiologia de uma mulher. Então, a gente, né, foi convidado a esse período de mudança, bem numa estação que significa, né, energeticamente uma questão de mudança também. Então, o outono vem, né, que pra gente que está aqui, está no outono, então tem estava no outono, né, quando começou a questão da pandemia e dessas questões, dessas mudanças que a gente foi convidado a ter, né? Numa estação que traz os ventos, né? Então, que traz o Vata. E o Vata, ele acho que aqui o pessoal já conhece um pouco de Ayurveda, mas acho que sempre vale a gente voltar para a base. Então, Vata é constituído pelo elemento ar e espaço, e ele é responsável por toda a movimentação do nosso corpo. Ele é o sopro de vida e ele é quem faz todo o nosso organismo funcionar. Então, a gente estava no outono, que é uma estação que tem um aumento do Vata pela característica de frio e seco, que são os atributos de Vata, e uma estação de transformação, de ir deixando, de tirando um pouco do excesso da matéria, né? Que o outono traz esse convite. E esse período de mudança, então, traz esse movimento do Vata, desse biotipo, dessa bioenergia, né? Que compõe a gente. Então, esse movimento de Vata traz as mudanças no nosso organismo que podem ser diversas. Então, quando você me perguntou, né, sobre o que falar, eu notei, você me perguntou num dia que eu atendi uma paciente que falou para mim, doutora, você faz reposição hormonal? Aí eu falei assim, depende, né? Por quê? Você está me perguntando isso? Ah, não, porque eu estou na menopausa. Eu falei, mas você tem algum sintoma em relação a isso? E comecei a investigar um pouco mais. Eu tava. E ela falou assim: não, mas eu ouvi dizer que é bom fazer, enfim. E aí eu comecei a investigar com ela, né? O que ela sentia, enfim. E uma coisa que eu acho que é importante é que cada pessoa sente um efeito da mudança nela, né? Então, assim, se eu tenho. Na Ayurveda considera essa individualidade, né? Que nós respondemos às influências da natureza, cada um na sua maneira individual. Então, teve muitas pessoas, né, que ficaram mais ansiosas, com mais medo agora nesse período, que são pessoas mais suscetíveis a esse movimento, a esse fluxo do Vata aumentado que veio agora. E as outras pessoas que estão mais densas, mais inertes, um pouco mais estáveis, talvez elas não sofreram tanto com isso, trazendo essas coisas de vento, então mais leveza, mais agitação, mas sofreram talvez com o medo da perda, né, com um aperto no peito da insegurança de que vai me faltar chão, o que será que está acontecendo, vou ter que mudar minha rotina. E outras pessoas que perderam o controle, né, que vem aí mais o pessoal mais pita, que perdeu aquele controle total da situação, de tudo planejado. As planilhas do Excel agora estão tudo doida, né? Eu vou me esconder! Eu sei, eu tô falando aqui olhando no espelho. Então, Nossa. assim, quais são os efeitos fisiológicos que uma mudança traz? Para cada um, esse efeito fisiológico vai ser diferente de acordo com como a gente está encarando, né, a vida, assim. E quais são Você fala muito sobre escolhas, né? Então, ontem eu estava numa sessão de terapia e eu brinquei com ela, eu falei, caramba, isso é um mau uso do intelecto, e isso é a primeira causa do adoecimento na Ayurveda. Eu falei, brinquei para ela, falei, nossa, eu já devia ter bombado no primeiro ano de Ayurveda, porque a primeira lição, e eu acabei de perceber que eu estou fazendo isso agora. Aí, logo em seguida, me veio um outro insight na terapia, assim. Você já aprendeu a andar. O que é aprender a andar outros caminhos? Você aprendeu a andar, você é um ser que você teve que aprender a andar. A gente nasceu sem saber andar, né? Então, eu já aprendi a andar. Qual que é a dificuldade de aprender a trilhar outros caminhos? Então, e a minha dificuldade, por exemplo, pessoal, é que eu sou controladora. Então, para mim, as coisas do Pita têm que estar sob controle. Então, eu estou aprendendo a lidar com isso. E então é uma questão assim, e o que eu percebi assim, que eu trouxe essa questão da menopausa também, é que a menopausa, ela é um estado fisiológico. Só que a gente interpreta muitas vezes como algo que não é normal.
Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre a menopausa é que a menopausa é uma adolescência. Assim como uma adolescência, a menopausa também é um ciclo da vida. E ele é natural. O que vai dizer se eu vou ter sintomas ou desconfortos na menopausa não é o fato de eu estar na menopausa, é o fato do que eu estou fazendo da minha vida. Yes, e você sabe, Elô, quando você falou desse tema, me vieram muitas e muitas e muitas lembranças das aulas da doutora Sonali, né? Que a gente estudou com essa linda médica lá na Índia, ela é especialista em saúde da mulher. E o que ficou mais forte para mim, do período que a gente passou lá com ela, Elô, é que cada uma das nossas escolhas durante a nossa vida inteira vai determinar o que vai acontecer com a gente quando a gente chegar aí nesse ciclo de mudança chamado aqui no Ocidente de menopausa, né? Exatamente. Então, Então, eu queria pedir para você falar um pouco mais disso, sabe? Por que que tem mulheres que sofrem tanto e outras menos? a gente tem que pensar, assim, primeiro que tem uma questão social, né? Então, muitas vezes, se você der um Google sobre menopausa, você vai encontrar coisas negativas. Então, você vai encontrar uma imagem de uma mulher com calorão, você vai encontrar uma pessoa irritada, ou você vai encontrar qualquer coisa, assim, mais que seja uma imagem negativa. E muitas vezes essa representação que a menopausa tem de ser a transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva da mulher, é muitas vezes visto como uma mulher, às vezes ela pode ver que ela perdeu a sua função ali na sociedade. Porque a nossa sociedade tem esse tipo de valorização. Né? Então, acho que uma das primeiras coisas assim, que faz a mulher se sentir desconfortável é isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer é essa conscientização e esse empoderamento, que é um ciclo que nós temos e que nós vivemos, e que essa transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva é uma transição para a nossa fase mais sutil da vida. Essa fase mais vata, e que da mesma maneira que desequilibrado traz ali ansiedades e medos, ele equilibrado, ele conecta a gente com a nossa essência mais verdadeira. É ele que é ali o prano néctar, né, total. Então, na Índia, por exemplo, na Ayurveda, esse é o momento que a mulher resgata a mulher anciã. Ela é a mulher sábia. Ali é o momento da avó começar a passar receita, ou da mãe começar a ensinar os filhos as coisas, para começar a passar, sabe? O conhecimento mesmo, a sabedoria, né? E você vê, né, Elô? É quando a gente fala isso, as pessoas aqui, elas nem entendem, mas lá na Índia, a mulher, o que eu percebo é que, e por mais que a Índia seja um país, né, preconceituoso, só que não, porque a mulher nessa fase ali, ela sabe que ela tá ficando mais sábia, que ela tá ficando mais poderosa, que ela tá amadurecendo. E o que eu percebo aqui, e o ano passado eu recebi muitas pacientes com essas questões, é que quanto mais a mulher se debate com isso, mais ela sofre. Eu acho que é aquela contribuição também, né, de que com o que eu vou me identificar? Se eu me identificar com eu perdi a minha função reprodutiva e isso é o término da minha função como mulher, eu vou atrair isso para mim. Se eu me identificar como agora eu tenho a chance de me conectar mais com a minha essência, porque a minha idade, o meu ciclo da vida está favorável a isso, porque a minha fase pita de cobrança já passou, a minha fase cafa, que é a infância, e primeira infância no começo de adolescência, de construir, de trazer o mundo para mim, de formar a minha estrutura já passou. A minha fase pita, né, de realizar mais, de ter projetos, de criações, já passou. E agora é a minha fase vata de voltar ao sutil, de ligar mais, né? Não, todo mundo tem que ter, né? Todo mundo tem que ter essa relação com os três doshas, mas as idades e as fases da vida deixam a gente mais, assim como no mapa astral, né? Esse período é favorável para tal coisa. As nossas idades e os nossos ciclos também, assim como primavera, outono, inverno, verão, são favoráveis a questões, né, particulares na natureza. Me deu um branco. O que a gente Adoro! Eu estava perguntando que o que eu percebo muito, que eu percebi muito nas pacientes que eu
O ano passado foi um ano que, assim, veio uma leva de mulheres na menopausa para mim, né? E os meus amigos médicos me ajudaram muito. Mas o que eu fui percebendo no acompanhamento dessas mulheres, porque eu pude acompanhar elas de muito perto, é que quanto mais elas entravam nesse lugar do surrender, sabe, do tá tudo bem comigo e não é o fim da minha feminilidade, é só o começo de um outro ciclo, mas os sintomas físicos iam aliviando, as dores nas articulações, os calores, né? Então, eu queria te pedir para falar um pouquinho mais dessa relação tão bonita que o Ayurveda faz das emoções com a fisiologia, com os sintomas físicos. Então, a gente não tem separação, né? Do corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, o nosso corpo afeta a nossa mente e a nossa mente afeta o nosso corpo e as emoções também. Tudo se permeia. Então, um estímulo mental de pensamento ou de emoção, ele cria um efeito no corpo, assim como o contrário. Então, muitas vezes, quando a gente está com alguma questão emocional ou psiquiátrica, por exemplo, e às vezes a gente não está conseguindo parar, sentar e meditar, a gente pode mexer na alimentação de uma forma mais densa para chegar num efeito mais sutil da mente. Isso é possível. E o contrário é verdadeiro também. Então, o nosso corpo, de acordo com a Ayurveda, e ele tem muito essa questão dessa autorregulação, e a gente pode acessar de qualquer maneira. Então, a mente, ela manda estímulos para o corpo e o corpo para a mente. Então, a influência, até hoje a gente já vê, né, provada ali pelo eixo intestino-cérebro. Né, a Ayurveda falava muito sobre isso. Vata, essa energia mais móvel, né, energia de movimento, o lugar dele, a sede dele é no nosso intestino, por exemplo. Né? E o Vata, ele é quem governa a função mental. Então, toda a nossa função mental é governada por Vata, que está ali no nosso intestino, governando também todos os nossos movimentos intestinais de eliminação. Então, como que eu posso, por exemplo, fazer essa harmonização da minha mente e do meu corpo? Equilibrando, por exemplo, o Vata, trazendo uma rotina para ele com regularidade. E a gente, voltando na menopausa, a gente está na fase Vata da vida. Então, o que a pessoa com menopausa precisa? Né? O que essa mulher, né, precisa colocar na vida dela? Uma rotina com regularidade, moderação, né? Horários, calma, assim, leveza no sentido não de leveza de comidas leves ou coisas leves, mas tirar um pouco o peso, porque a gente está é para isso agora, né? Então, Autocuidado, né, Elô? Exatamente. Eu A vejo prática. o convite dessa rotina para a mulher vata, né, como um convitão a mais autocuidado, né? Esse dinacharya que a gente fala no Ayurveda é a rotina diária que o Ayurveda recomenda, de um momento da mulher se permitir mais ainda esse autocuidado, né? E muitas vezes é a hora que a gente se permite, né? Que é aquela sensação de missão cumprida. Então, eu já fiz, já realizei. Claro que hoje em dia a gente não para, né? Não para de trabalhar, mas não tem tanto aquela demanda de filhos ou de quem não teve filho e se dedicou mais ao trabalho ou alguma outra escolha, aquela demanda daquela escolha. Então, é o momento que, para quem não começou, é um convite para começar, e para quem já faz, é um convite para aumentar, né, a dedicação a esse autocuidado, a esse acesso a essa potência que a gente tem, né? E para a Ayurveda, para a gente ser saudável, a gente tem que estar com os nossos doshas em equilíbrio, então o funcionamento do nosso metabolismo em equilíbrio, o funcionamento das nossas eliminações em equilíbrio também, então funcionamento de intestino, às vezes a gente não sabe, mas chorar, a lágrima, ela é um tipo de excreção. Então, a gente muitas vezes é convidado a segurar as emoções, e isso também é um fator que pode ser um adoecimento, né? Um fator de adoecimento. Então, para a gente estar tudo bem, a gente tem que estar com a digestão boa, com o estado mental tentando estar mais favorável, essa digestão mental também mais favorável, essa digestão emocional mais favorável, um estado completo, né, de bem-estar. E isso a gente encontra muito com o autocuidado, que esse é o autoempoderamento, né? O amor próprio é o melhor amor que a gente pode dar, né, pra gente. E sabe que eu cada vez mais, Elô, eu vejo o Dinacharya, né, a rotina diária do Ayurveda,
como amor, autogentileza, mais do que qualquer outra coisa. Então eu tenho falado muito, engraçado, né? Eu tenho atendido muitos pitas e eu tenho que tomar um cuidado com eles, porque senão eles tornam o dinacharya, a rotina diária, uma coisa tão inflexível e tão rígida que a vida deles fica sem graça, porque fica rígida, né? Então, eu tenho Exatamente. ido muito nessa linha de orientar as pessoas no auto-amor, na auto-gentileza, assim, sabe? E, Elô, queria te fazer uma pergunta bem prática, assim, né? Uhum. Para a mulherada que está aqui nessa live agora, acredito eu, pelo que eu tô vendo aqui, que é uma galera que tem entre aí 30 e, sei lá, 60 anos. Olha quanta mulher, tem muita mulher aqui. Maravilha. E a gente está agora no inverno, né? Estamos no frio, né? Vem aí, a gente saiu um pouco desse período mais seco, que era o outono, que é bem vata, né? Que é frio e seco. E agora a gente está num período frio, ainda um pouco seco, mas mais úmido, né, Elô? Uhum. E o que de dicas práticas, e levando em conta o contexto que a gente está vivendo da pandemia e das mudanças todas que aconteceram na vida de todo mundo, eu percebo também que tem muita gente dormindo tarde, sem nenhuma regra para comer, fora dos horários, completamente fora dos horários, almoçando depois das 2 da tarde. Então, eu queria pedir para você dar para a galera que está aqui, sei lá, 5 dicas preciosas para o autocuidado da mulher nesse período, porque o autocuidado diário tem a ver com como a sua menopausa vai ser ou não, né? É. Então, assim, uma coisa que a Ayurveda traz muito é que o nosso cuidado com os nossos ciclos. Então, acho que a primeira dica, como a gente tem mulheres ali de todas as fases, é cuidado com o seu período menstrual. É o seu cuidado com o seu período menstrual que vai refletir como vai ser o seu período de menopausa. Então, a Ayurveda ela convida a um recolhimento durante o período de sangramento, que também é um período mais vata do nosso ciclo. Então, se a gente pensar que é um período que a gente está perdendo água, então as águas dos nossos tecidos começam a diminuir, tem uma tendência a ressecamento. O Agni, que é o nosso fogo digestivo, responsável por todas as transformações, também começa a diminuir. Então, eu gosto sempre que a pessoa entenda o que ela está fazendo. Eu acho que melhor, assim, do que ela falar, eu vou fazer a dica número 1, 2, 3, 4, 5. A dica número 1 é se observa. Observa você, observa como você está. Se você está digerindo bem, se você está com a mente muito ocupada, está difícil de digerir suas emoções, então escolhe uma refeição um pouco mais leve de digerir, porque o fogo digestivo que você vai usar é o mesmo. Né? Então, é essa questão de se observar, autoobservação. Cuidar da digestão sempre, né? Então, assim, a fome, ela é mandatória. Se eu não tenho fome, a minha refeição anterior não foi digerida, então eu não estou pronta para receber uma refeição nova, para digerir bem. E para essa refeição me trazer energia para funcionar, que é o que a gente quer, né? Essa questão de que a gente está na estação que agrava mais o vata pelo frio e o kapha agora trazendo a umidade. Então, o que esses doshas têm em comum? Eles são frios, então a gente tem que manter aquecido. Então, colocar as coisas mais quentes, a gente brincava muito na Índia sobre a sopa de água, é o meu remédio preferido do Ayurveda, é água quente. Então, Amo. então, assim, eu vejo que muitas pessoas assim, estão com desequilíbrio de vata, aí tem uma alimentação agora durante esse recolhimento que tá, né? O pessoal tá tentando procurar um pouco do consolo na comida, então tá comendo um pouco pior, bebendo mais bebida alcoólica. Então, é voltar, assim, a esse cuidado. Se você estiver menstruada, você evitar esse tipo de prática, né? De exercício físico extenuante, bebida alcoólica, comidas pesadas para digerir. E se você não tiver com a digestão boa também, se você perceber que você não está com fome, começar a tomar mais água quente para estimular essa fome, porque a fome traz o calor. Essa questão que você falou de acordar tarde é um erro, porque a gente precisa dessa incidência, né? Os nossos hormônios, eles são controlados pelo ciclo circadiano. Então, a nossa incidência de luz, ela é importante para regular os nossos hormônios. Então, já que a gente está falando de menopausa, isso é bem importante. E em todos os ciclos hormonais, e como nós mulheres somos muito influenciadas, né, pelos hormônios, então
acordar cedo e ter contato com o dia, né? Então, não só acordar cedo, mas acordar cedo, abrir janela, pôr o sol para entrar, se não bate sol, a claridade. Olha lá fora, vê como é que tá o clima, o que que você vai precisar, o que seu corpo requer hoje, né? E agora eu já nem sei em que dica que eu tô. Usar as especiarias para digerir, né? Para melhorar a digestibilidade dos alimentos. A prática da automassagem é muito importante. Então, a gente está agora no inverno, fazer massagem com óleo de gergelim aquecido. O óleo de gergelim, ele tem uma característica de não ser tão agravante para todos os doshas e ele traz um equilíbrio nessa fase mais vata. Então, ele é um óleo seguro para a gente usar na nossa prática diária. Exercícios de respiração. Então, tem, né, aquele lema, respirar para digerir a vida, né? Então, respirar, olhar, se observar. Tem momentos que a gente precisa soltar, né? Soltar o ar, deixar um ar novo entrar. Então, olhar para essa prática. Almoçar ao meio-dia ou, né, com o sol a pino, respeitar essa questão desse horário, que é o horário que se o sol está mais evidente lá fora, o nosso sol interno também tá, então a nossa capacidade de digerir também tá maior. E evitar comer comidas pesadas à noite, eu acho que isso é bem importante, porque a gente, das 10 da noite às 2 da manhã, é um horário que o nosso metabolismo faz assim, uma faxina de desintoxicação dos tecidos periféricos para jogar para o sistema digestivo para a gente fazer a evacuação logo de manhã ao acordar, para dar aquela cobertura na língua que a gente raspa de manhã e escova o dente, faz essa higiene oral antes de comer qualquer coisa. Então, o ideal é a gente ter uma rotina que leve a gente a esse estado ideal, mesmo que seja aos poucos, né? Como você mesmo disse. Então, assim, Sim. se você for ver a rotina diária do Ayurveda, ela tem 35 itens. Se você for começar hoje e querer colocar os 35 itens, você vai fazer 2, 3 dias. É a típica mudança brusca que ela não é duradoura. Mas se você coloca hoje eu vou acordar e antes de beber água eu vou raspar a língua. Uma mudança. E daqui uma semana é hábito. Quando você beber água sem raspar a língua, vai ser estranho. O gosto da boca vai estar esquisito. Você vai sentir que você está colocando para dentro uma coisa que já foi para fora. Né? Então, ir colocando aos poucos isso. Atividade física pela manhã, atividade física é muito importante, tanto para trazer essa questão, né, do aumento do Agni, quanto do aumento da autoestima, do empoderamento, da saúde em geral, o tecido muscular. Ele é um tecido que traz muita segurança e muita estabilidade. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente está com uma sensação de sem chão, você fazer musculação e melhorar o seu tônus muscular, nutrir o seu músculo, você pode trazer esse benefício emocional só mexendo no físico, né? Então, é aquela via de mão dupla, de que a gente não separa, né? E fazer práticas mais de descanso à noite, né? Começar a descansar. Eu tenho visto muito em consulta que o home office tem convidado as pessoas a não desligarem, né? Não sei como estão seus pacientes aí, mas... Total, Elo, eu vou te falar, é uma das minhas principais dificuldades com os meus pacientes. E acabei desenvolvendo uma metodologia diferente para atender, né, na quarentena. Então, hoje eu tô muito feliz porque eu tô atendendo bastante e me dá muita alegria. E eu acabei desenvolvendo um jeito, Elo, que eu atendo a primeira consulta e aí depois já tem 2 retornos inclusos, porque eu consigo acompanhar a pessoa. É E muito as bom. consultas estão muito didáticas. Então, eu chego uma hora, como eu faço no Zoom, que eu abro o relógio ayurvédico. Eu explico o ciclo inteiro de 24 horas e nesse momento, das 10 da noite até as 2 da manhã, que é o horário pita, que a gente faz uma digestão, como a Ilô falou, é um horário metabólico sutil, muito importante. Então, as pessoas que não estão dormindo nesse horário, e Elô, tem muita gente que simplesmente está dormindo depois das 2. Então, a pessoa está E perdendo acordando às 11. a pessoa tá. E assim, virou um hábito, porque a pessoa tá de home office, ela que toca o horário dela. Então, eu tô gastando muito tempo para explicar que se a pessoa não está dormindo das 10 da noite até as 2 da manhã, arrastando muito, indo dormir 1 hora da manhã, meia-noite e meia, todos os dias, ela tá deixando de fazer todo um metabolismo sutil que vai impactar em toda a produção de hormônio. Eu queria que você falasse um pouco disso, Elô. É bem essa questão de a gente acordar cansado. Então, não existe a gente repor horas de sono.
Não existe eu ir dormir às 3 horas da manhã e eu acordar às 2 da tarde e achar que meu sono foi tão reparador quanto o sono que seria das 10 da noite às 6 da manhã, por exemplo. São 8 horas do mesmo jeito, eu não fiz a conta, mas esse mesmo período, como não tem o mesmo nível de incidência solar, de claridade, muda totalmente o hormônio. Então, a gente é regulado, os nossos hormônios, pelo ciclo circadiano. Então, começou a escurecer, começa a aumentar a minha melatonina, para começar a desligar mais o corpo. Começou a amanhecer, começa a aumentar o meu cortisol, que ele começa a aumentar. Então, tem tudo isso, tem um ciclo, né? Esse ciclo hormonal. E quando eu durmo fora de horário, eu desregulo, eu perco a minha conexão com a natureza, que é uma das causas do adoecimento na Ayurveda também, eu desconectar com a natureza. Então, quando eu não estou conectada com a natureza, não significa que eu não estou indo lá no verde. Significa que eu não sou um ser humano. O ser humano, ele não é um animal notívoro, senão a gente enxergava à noite. A gente deixa de enxergar à noite, é pra gente dormir. O Tudo Elô, bem. aí o paciente fala assim: ai, mas é que eu sou criativo só de noite. E aí, o que você diz para essa pessoa? Me conta. E aí eu vou aos poucos, com um jeitinho, para lidar com essa parte mais rígida da pessoa. E vou convidando ela a se perceber, fazer pequenas mudanças. Então eu falo assim, tá bom, então você vai dormir 2h30 da manhã, vamos combinar? Amanhã você vai acordar meia hora mais cedo e vai tentar ir dormir meia hora mais cedo. E eu vou puxando para 1h30, 1h45, 1h30. E eu explico para ela porque a gente está fazendo isso e eu vou fazendo essa transição mais gradual. E aí, o que eu faço? Conto para ela que essa qualidade mental dela de ser mais criativa à noite está no horário errado. Então, ela tem essa criatividade à noite, mas não está de acordo com o ciclo da natureza. Então, eu vou trazer ela para um equilíbrio para ela ter essa criatividade às 4 da tarde, por exemplo, que é um horário de vata, é um horário que está propício para ter essa criatividade. Eu não preciso criar no meu vata da noite. O vata que é para eu criar é o meu vata da manhã, meu vata ali do meu momento, assim, que eu tô com o olho aberto. Meu vata da noite é feito para outras coisas, para minhas conexões mais espirituais, para o meu trabalho que eu faço fora do meu corpo, que está ali na minha mente, no meu espírito. É para isso. Não é para eu pegar e ser criativa nesse momento de trabalho, né, de realização. É para eu estar dormindo. E isso é importante para eu ter meu equilíbrio. Então, eu sempre gosto muito de, assim como você, fazer esse acompanhamento de conversar. Porque eu acho que quando a pessoa entende o porquê ela está fazendo e ela começa a observar nela o que isso... Porque, assim, tudo bem. Se para você acha que está tudo bem passar a madrugada acordado, ok. Como é o seu nível de energia ao longo do dia? Como está a sua digestão? Como você está se sentindo? Você está realmente num bem-estar físico, mental, social, emocional e espiritual? Tá? Então tá tudo bem. Você é uma pessoa que tá tudo bem assim, mas geralmente não é assim. Geralmente a pessoa não tá bem. Geralmente ela perde o rendimento durante o dia, ela não tá bem, a digestão não tá legal. Então eu faço as estratégias dando para ela os atributos opostos do que ela demonstra. Então, se ela está nesse momento criativo mais à noite, ela provavelmente está com desequilíbrio de vata, não está conseguindo dormir porque ela está ali pensando. Aí depende, se ela está pensando em tudo que ela tem que fazer e controlar e blá 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 e preocupações, aí já seria até um mais desequilíbrio de pita e eu abordaria de uma outra maneira, né? Dando elementos para ela equilibrar isso. E, enfim, trazendo elementos na rotina. Então, essa pessoa é uma pessoa que vai ser mais importante ela fazer uma automassagem à noite, com óleo mais quentinho, um shirupichu, que é uma compressa que a gente faz com óleo de gergelim morno aqui nesse ponto, que é um ponto que equilibra muito vata e que tem essa questão de trazer, né, o peso, o acolhimento, a densidade que a nossa cabeça precisa para dormir, porque para dormir a gente precisa dessa, né, de abaixar. Então, se a pessoa está muito lá em cima, eu ponho para fazer escalda-pés, vai fazer massagem no pé, vai fazer escalda-pés para dormir, vai pôr óleo na cabeça. Aí depois toma banho, enfim, né? Cada um a gente adapta de uma maneira, com a necessidade que ela tem, mas sempre buscando esse equilíbrio com a rotina e com os atributos opostos. O Ayurveda é muito lindo, né, Elô? Eu te digo que para mim é um bálsamo sempre e para mim tá sendo uma delícia te ouvir. Tô super aqui e eu vou te falar assim, eu tô me deleitando com a minha automassagem, sabia, Elô? Eu reparo que o dia que eu não faço, eu fico tão vata, tão fora
de mim com a cabeça tão acelerada, porque eu moro num lugar frio aqui, a Serra da Cantareira, né? Uhum. Então eu tô fazendo automassagem todos os dias e o bem-estar que isso tá me trazendo, eu vou até gravar um videozinho para os meus pacientes. Eu vou fazer isso hoje ou amanhã, que tem uma galera me cobrando, que ensinando mesmo a fazer a automassagem, mas mais do que ensinando a fazer a automassagem, mostrando que são 15 minutos, 20 minutos que você se cuida, que você se nutre, que você percebe o teu corpo, você percebe inclusive a sua digestão e a sua mente. Então, é um bálsamo isso, e é fácil, é rápido. As pessoas pensam que dá muito trabalho, mas não dá trabalho. É gostoso, é tranquilo, né? E precisa ter, né, Elô? Eu falo que para fazer Ayurveda, e a pessoa que escolhe se tratar com Ayurveda, nada vai acontecer milagrosamente. A pessoa tem que escolher se cuidar. Se ela não escolher se cuidar, ninguém vai poder fazer isso pela pessoa, né, Elô? Às vezes a gente pode servir como um instrumento, né? Assim, pegar na mão ali, orientar e mostrar e trazer, né? Eu brinco assim, vamos chamar, o chamado para o cuidado, porque até a gente como terapeuta precisa ser chamada, né? Também assim, e se retomar. E eu tenho visto muito uma evolução muito legal assim nesse período que a gente tem feito esses acompanhamentos terapêuticos, né? Como você faz o seu acompanhamento pelo Zoom. Eu comecei a trabalhar agora com xamanas à distância, né? Então, esse acompanhamento diário com as pacientes. E tem sido um instrumento de transformação muito legal, porque assim, a gente fez, né? Gravou o vídeo de automassagem, aí mandou. Aí uma fez automassagem, aí mandou no grupo, contou para outra. Então, aquela que não estava tão estimulada a fazer automassagem, no dia seguinte falou: caramba, aquela ali contou que foi boa, e aí foi começando. Então, existem vários caminhos podem levar ao resultado que a gente quer, né? Basta a gente querer e estar tá ali disposta. Às vezes a gente precisa de alguém para orientar, para pegar mais na mão, para cobrar mais e para estar tá ali. E às vezes a gente tem esse discernimento, essa sabedoria de escutar o nosso corpo e de dar para ele aquilo que ele precisa, né? E nenhum caminho é melhor que o outro. Eu acredito muito que o melhor caminho é aquele que a gente está agora e que é possível a gente fazer qualquer tipo de transformação no momento que a gente escolhe, né? E que presente ter o Ayurveda nesse período, né, Elo, em que tanta mudança está acontecendo no planeta e que a gente tem que estar com a imunidade boa, né? Então, queria que você falasse também um pouquinho de imunidade na visão do Ayurveda. A imunidade, na visão da Ayurveda, ela reflete todo o equilíbrio do seu corpo. Então, a imunidade na Ayurveda não tem um shot de imunidade ou um composto de imunidade. A imunidade na Ayurveda tem a sua capacidade de gerar bons tecidos. E isso passa pela nutrição de todos os tecidos. Então, a Ayurveda, a gente tem 7 tecidos. A nossa nutrição, ela começa a ser digerida e vai passar pelo plasma, pelo sangue, pelo músculo, pelo tecido gorduroso, pelo tecido ósseo, pelo tecido nervoso, pelo tecido reprodutivo. E aí sim, ele vai se transformar em ojas. Né? Então, depois da gente conseguir nutrir todos os nossos tecidos, a gente traz ojas, que é essa vitalidade, esse prazer pela vida, o libido e a imunidade também. Então, para eu conseguir uma boa imunidade no Ayurveda, eu preciso ter uma boa nutrição de todos os meus aspectos. E a fundamental é cuidar da digestão. Porque quem manda o nutriente de um tecido para o outro é o fogo digestivo, né? Então, cuidar do fogo digestivo. E aí, Lindo demais. água quente, gengibre, especiarias, o autocuidado, atividade física, contato com a luz, tudo isso são coisas que aumentam o fogo digestivo. Todas essas orientações tão claras que o Ayurveda dá sobre a rotina diária, elas visam justamente isso que você está falando, né, Elo? O Ojas, né? A imunidade. Então, como é que a gente faz para ter uma boa digestão nos 7 tecidos, né? E a gente está conectado. O que eu acho mais bonito do Ayurveda, no fim das contas, é a total conexão com os ritmos. É. O E a Ayurveda simplicidade, né? É só você olhar e ver o que seu corpo quer, o que ele precisa e dar para ele aquilo. Se você der o errado, é um mau uso do intelecto e é uma causa do adoecimento. É simples, a gente que complica.
É simples, gente, é uma delícia. E quando a gente vai estudar com os nossos professores indianos, e eles vão lá e eles dão todas as explicações, no fim das contas, a gente olha um para a cara do outro, a gente fala, nossa, como é simples, como é bonita essa volta para a simplicidade, né? Então é você, como a Elô falou, a conexão com a natureza não é você estar na natureza pisando na grama, não é isso que a gente está falando. A gente está falando, você acordou, o sol está brilhando, você está respirando. Então você está conectado com a natureza, queira você ou não. E o quanto que você se desconectou desses ritmos, né? E a desconexão com os ritmos da natureza, o que que ela traz de desequilíbrio para o seu corpo? Então o Ayurveda trabalha nesse lugar, né, Elô? E aí voltando ao ciclo da mulher. Que A é esse o próprio ciclo de ciclo da natureza, né? A gente reflete totalmente o ciclo da lua, o ciclo da natureza, o ciclo do dia, como parte integrante dela, né? E acho que uma coisa que me veio aqui que a gente não abordou nesse tempo, que eu acho que é bem importante também em relação a essa fase da mulher, né, do período da menopausa, é a gente falar sobre sexualidade. Porque quando a gente passa dessa fase reprodutiva para não reprodutiva, não significa o término da sexualidade. E muitas vezes a gente não tem abertura para conversar sobre isso. E a Ayurveda, ela traz muita questão de autocuidado que ajuda, inclusive, nessa questão da sexualidade. Tanto na abertura de poder falar sobre isso, tanto na questão de existem cuidados locais, como passar o óleo de gergelim dentro da mucosa vaginal para tonificar ali a musculatura e prevenir, né, a retenção na questão da perda urinária e também para melhorar a nutrição dessa mucosa, que é uma mucosa que tem tendência, assim como eu perdi água nos outros tecidos, eu perco essa água da mucosa e a relação sexual pode ser um pouco mais dolorida, então eu preciso de uma abertura para conversar com meu parceiro ou parceira, de novas formas de interagir. Então me veio aqui da gente falar um pouco sobre isso, trazer isso, que é uma questão que é importante e que é super bem abordada pelo Ayurveda com essa questão do autocuidado, de que a gente não precisa apagar essa questão da sexualidade porque a gente não vai mais procriar, né? E sim fazer um uso mais consciente e tranquila dessa energia, né? E explorar ela de uma outra maneira, né, Elô? Talvez de uma maneira diferente da qual você vinha explorando antes, né? Pode Exatamente. até, bom, não cheguei lá ainda, mas pretendo continuar animada por muitos anos ainda. Com muito ódios. Com Tédios e muito ódios. ódio, gente. Eu falo para as pessoas que a gente olha, né? A gente olha para a carinha da pessoa e eu tenho pedido para os meus pacientes estarem sempre num lugar que eu possa enxergar eles bem, né? Através da tela do computador. Porque a gente consegue ver esse odias também no olhar, no rosto da pessoa, né? Essa energia vital. Fala um pouquinho mais disso, Elô, por favor, do odias mesmo que a gente vê, né? Esse preenchimento na pessoa. A gente vê pela essa sensação do contentamento, de você ter um propósito e estar tá ocupando o seu lugar, isso é ter um bom ódios também. A gente vê pelo brilho, pela compleição, né, da pele. Então, na nossa pele, a cor, o ódios traz essa questão da vitalidade. Então, a mucosa tudo bem hidratado, bem cuidado, né, com uma resistência maior. A permeabilidade das nossas membranas, quando a gente tem um bom ódios também fica maior. A nossa labilidade, né? Como que eu digo? A gente fala muito sobre tolerâncias a frustrações, né? Quando a gente tem um bom ódios, a gente cria menos expectativas e a gente tem uma maior tolerância à frustração, porque a nossa digestão e a nossa capacidade de aguentar, de suportar as coisas sem nos abalar, fica maior também em relação ao ódios. Então, o ódios a gente vê desde a hora que a pessoa está entrando na sala, o jeito que ela se posiciona, a maneira como a linguagem corporal que ela tem, a voz que ela tem, né? Uma voz que sai mais. Então, se eu fico doente, por exemplo, eu tô com baixo ódios, baixa vitalidade, eu falo mais baixo, eu falo mais para dentro. Se eu tô com mais ódios, se eu tô me sentindo mais forte, eu abro mais o peito, eu, né, falo com mais clareza, eu abro mais meus olhos, eu não fico tentando me proteger de algumas maneiras. Então, a gente vê ódios em tudo. A gente vê A ódios. pessoa brilha mais, né? Você sabe que no meu programa Seja o Seu Brilho, que é uma mentoria, né, que vai muito no aspecto comportamental, mas eu coloquei 3 aulas de Ayurveda para explicar Ojas, Ai, que para que maravilha. a pessoa Quero possa ouvir. brilhar, né? O Elô, falta 1 minuto para nossa live acabar.
Eu te agradeço muito. As pessoas estão te perguntando como elas te encontram. No seu Instagram, aqui, né? Fala um pouquinho como elas te encontram. É só clicar no link da bio, fala diretamente com a minha secretária ou me manda direct no Instagram, eu costumo responder. Tem um volume um pouco maior de direct agora, então eu talvez demore um pouco para responder, mas eu sou uma pessoa super acessível. Me manda uma mensagem por lá que eu respondo, ou no link da bio, fala com a minha secretária. Mas se quiser acesso diretamente comigo, é pelo meu Instagram mesmo. Gente, e é isso. Se você está buscando mais presença na sua vida e um cuidado mais integrativo da sua saúde, tá aqui esse ser de luz, médica, naturopata e terapeuta Ayurveda. Como pode melhorar? Vai cortar a live. Te amo muito, Elô. Manda as perguntas nos comentários pra gente Grata, ver, viu? né? Só mandar lá. Beijos. Te amo Te muito. amo Um beijo muito.